Bom, gente, é um prazer estar aqui. Eu queria agradecer à Casa da Ciência o convite. Sempre quando eu penso em atividades de ensino, ciência de qualidade, eu penso aqui na Casa da Ciência. Vocês não imaginam assim como vocês têm sorte de poder vivenciar isso no ensino médio. Para mim seria um sonho ter tido essa experiência que vocês estão tendo agora. Então, aproveitem. E uma coisa que eu compartilho muito com a Casa da Ciência seria justamente essa preocupação assim do ensino, da pesquisa. Alguns profissionais da minha área, os pesquisadores, eles dissociam às vezes um pouco essas duas atividades, assim, né? Pesquisa é uma coisa, ensino é outra. Às vezes as pessoas ficam muito isoladas assim no seu laboratório, focadas na sua pesquisa. E às vezes acabam se esquecendo de ter essa conversa com o público em geral, pessoas assim que não têm às vezes, que não trabalham especificamente com aquilo, mas como todo mundo tem um interesse também naquele assunto e tal, tem um interesse em acompanhar esse avanço das ciências. Sempre quando eu penso nessa questão sobre ensino e ciência e o quanto que a gente está evoluindo a nossa sociedade em relação ao desenvolvimento científico e o nosso conhecimento popular, eu penso num russo. Eu não sei se vocês conhecem ele, se vocês já viram uma foto dele em algum lugar. É bem provável que não. Eu também vi a foto dele faz pouco tempo. Eu só conhecia ele de nome. O nome também, não sei se vocês conhecem, chama Isaac Asimov. Ele foi um russo muito famoso. Ele foi um bioquímico que acabou se naturalizando nos Estados Unidos, mas, curiosamente, ele não ficou famoso pelos seus trabalhos com estudos na bioquímica. Ele ficou famoso pelos seus livros de ficção. Então, ele tinha uma série de livros de ficção, contos, que ele recebeu vários prêmios por conta desses livros. E ele sempre falou assim, uma frase que, desde a primeira vez que eu li, assim, me impactou muito, e eu sempre concordei com essa frase. Assim. Ele falava que, o aspecto mais triste da vida de hoje é que a ciência ganha em conhecimento mais rapidamente que a sociedade em sabedoria. Assim. E isso é uma coisa que a gente que está na academia, que é pesquisador, a gente acompanha isso na pele, assim, todo dia. Às vezes a gente está discutindo uma coisa com nossos colegas, assim, que na verdade uma pessoa do laboratório vizinho não faz ideia de que ponto que está a discussão sobre o nosso assunto. Então, hoje o que eu quero trazer para vocês é aproximar um pouco o que eu discuto no meu laboratório, no dia a dia, específico sobre esse tema, sobre a cannabis sativa, né, a maconha e seus efeitos no cérebro, para que vocês pudessem participar da nossa conversa, participar da minha conversa que eu teria com um colega meu do laboratório. Então, eu sugiro fortemente a leitura desse autor, os livros de ficção dele. Eu não sei se vocês gostam de ficção, mas, por exemplo, vocês já ouviram falar em Senhor dos Anéis, o livro? O filme, já viram e tal. E eu não sei se vocês gostam do livro. Vocês gostam do livro? O Senhor dos Anéis é um livro clássico, assim, já recebeu vários prêmios. E teve uma época que, na verdade, o Senhor dos Anéis concorreu com os livros desse autor, para definir qual seria o melhor livro de ficção, assim, fantasia. E, curiosamente, apesar dele não ser tão famoso, os livros desse autor ganharam do Senhor dos Anéis. Assim. Foram considerados pelos críticos um livro ainda melhor que o Senhor dos Anéis. Assim. Aqui tem algumas imagens aqui dos livros, se vocês tiverem interesse. Esses livros, assim, essa coleção, fundação dele, a partir de um pressuposto que eu sempre achei muito interessante. Assim. Então, a história começava no futuro, e a sociedade humana já tinha conquistado, assim, já era possível habitar vários planetas em todo o sistema solar e no universo. A ciência nesse futuro estava super avançada e tinha um ramo da ciência que ela conseguia fazer previsões a longo prazo dessas populações nesses planetas. Então, era uma ciência que conseguia prever daqui a quantos anos os alimentos acabariam naquele país e o que tipo de resposta política iria desencadear naquele país. Então, um dos pesquisadores dessa ciência do futuro acabou descobrindo que a sociedade iria se extinguir
ia sumir daqui a 100 anos, se ela continuasse fazendo o que ela fazia. Assim. E aí esse pesquisador, com os cálculos deles prevendo o futuro, ele percebeu assim, que seria inevitável essa queda da sociedade humana. Mas o que ele poderia ajudar é amenizar os danos e facilitar para depois essa sociedade humana se reerguer no universo. E aí a forma que ele tinha para fazer isso seria conservar o conhecimento que eles tinham até então, para que as próximas gerações tivessem acesso àquele conhecimento e pudessem se reerguer de novo. Isso é uma coisa que eu acredito muito, assim. Nesse livro que eu achei interessante, que o que salvaria a humanidade não seria uma arma, um superpoder, não seria uma intervenção de algum alien, alguma coisa assim. Seria, na verdade, o conhecimento que eles já tinham ali e a garantia que esse conhecimento passasse para as outras gerações. Então, de certa forma, aqui, diferente desses livros, a gente não tem essa previsão de que o mundo vai acabar, mas hoje eu quero fazer essa missão do livro, assim, tentar assegurar que o conhecimento que a gente está tendo acesso todo dia seja passado adiante. Assim. E depois dessa aula, eu espero, dessa palestra, dessa conversa que a gente vai ter, eu espero que vocês também consigam passar também esse conhecimento. Assim. Então, é isso que, na verdade, está motivando e eu acho que tem que motivar a nossa conversa de hoje. Mas, além disso, tem, na verdade, uma outra pergunta, uma pergunta simples, que eu queria discutir com vocês hoje. Assim. Seria essa pergunta. Afinal de contas, a maconha, vocês sabem aquele fumo e tal, que vocês já devem ter visto em algum filme, não sei. Afinal de contas, a maconha faz mal? Bom, eu vi sim, não, depende. Essa pergunta é uma pergunta simples, mas a resposta para essa pergunta não é tão simples assim. E é isso que eu quero discutir com vocês hoje. Eu trabalho com esse tema desde a minha iniciação científica, quando eu tinha acabado de entrar na faculdade. E as pessoas chegavam em mim na festa e falavam assim, e aí, o que você está fazendo? Já está trabalhando e tal? Eu explicava a minha pesquisa. Eles falavam assim, nossa, mas pesquisa legal, mas... e aí, faz mal ou não? Era sempre essa pergunta que eu ouvia todas as vezes que eu comentava sobre esse assunto. E no início, eu consegui responder isso de maneira mais direta. Assim. Só que quanto mais eu fui estudando sobre esse assunto, eu percebi que mais longa a minha resposta ficava. E mais cheias de poréns, assim. Porque eu fui percebendo cada vez mais que não é tão simples. Assim. Então, além daquela pergunta, né, que as pessoas também faziam para mim, mas e aí, você tem maconha liberado no laboratório? Além dessa pergunta, que para decepção de todo mundo eu falava que não era assim, não era o oba-oba de maconha no meu laboratório, sempre vinha essa pergunta, afinal de contas, se maconha faz mal ou não. A primeira pergunta, né, então, eu já respondi que eu não tinha maconha liberado no laboratório, que era uma curiosidade que todo mundo tinha, mas essa pergunta, para a gente responder, discutir, vai demorar um tempinho a mais, assim. E não é de se espantar, né, que as pessoas tenham essa dúvida, assim. Dependendo do tipo de contato que você tem na mídia, você pode levar a entender alguma coisa que faz mal, ou dependendo de uma outra reportagem, como a pessoa interpretou, pode chegar a pensar que na verdade faz bem. Então eu peguei um exemplo aqui, que na verdade é uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo. Só para sinalizar a data, guardem essa data. Assim. Essa reportagem foi exposta no site no dia 20 de janeiro de 2014. O título dessa reportagem, então, é que maconha medicinal seria tão importante quanto a penicilina, diz o cientista, esse Les Crispin, que é um cientista dos Estados Unidos. Vocês sabem o que é penicilina? Eu vi em algum lugar. É um antibiótico. É isso mesmo. Foi um marco na medicina, a descoberta desse fármaco. E quando você lê um título desse, assim, a maconha medicinal será tão importante quanto a penicilina, é um título impactante, né? Você fala, nossa, maconha medicinal realmente vai ser um marco na medicina.
E aí você continua lendo a reportagem, eu separei alguns trechos, e eles perguntam, né, faz essa entrevista com esse cientista. O senhor confirma estudos que relacionam a maconha com a esquizofrenia? E aí ele responde, a esquizofrenia tem um forte componente genético e conta com a prevalência de apenas 1% da população mundial. É impossível que seja causada pela maconha. Um outro trecho da pergunta, da entrevista, eles perguntam, mas e a maconha, ela causa danos à memória? E ele fala, eu conheço pessoas que usam a erva há muitos anos. Eu mesmo uso há 40 anos. Posso dizer que se causasse problemas de memória a essa altura, eu já saberia. De qualquer forma, a literatura médica e a experiência mostram que essa perda de memória é temporária, no auge do barato. E eu a classificaria como uma distração. Esse é o mito mais famoso sobre o seu uso. Então, a resposta para a sua pergunta é não. Bom, se vocês não tivessem nenhum contato antes com o assunto e vocês lessem essa reportagem, talvez grande parte das suas preocupações sobre o uso de maconha sumiria, né? Afinal de contas, tem um cientista falando que, na verdade, ela não tem relação com a esquizofrenia e nem relação com a memória. Mas se vocês estivessem lendo esse jornal, no meu caso, num domingo, quase meia-noite, e quisesse saber mais sobre o assunto, vocês talvez se deparassem com essa outra reportagem, no mesmo jornal, no mesmo site, e que tem um título já diferente, falando o uso terapêutico da maconha precisa de mais cautela, diz OMS, que seria a Organização Mundial de Saúde. E aí eu chamo a atenção para vocês na data que foi publicado, na data e horário, no mesmo dia e no mesmo horário. E aí você talvez interessado, né? Uma reportagem está falando uma coisa e a outra está falando outra. Se vocês continuassem a ler essa notícia, vocês encontrariam isso, que a Organização Mundial da Saúde reconhece que a maconha pode ajudar no tratamento de náuseas em pacientes com câncer e AIDS, mas diz que outras aplicações da erva ainda precisam serem respaldadas por pesquisas. A entidade lista estudos clínicos que têm um bom resultado no tratamento de glaucoma, anorexia, depressão e convulsões, mas afirma que ainda é preciso elucidar a biologia básica da ação da maconha nessas doenças. Com relação aos efeitos colaterais, a Organização Mundial de Saúde diz que a droga eleva o risco de dano cognitivo de longo prazo, doenças respiratórias e esquizofrenia. Eu vi algumas carinhas assim do pessoal falando, mas e aí? E isso é normal, assim, acho que qualquer pessoa que se deparasse com essas duas notícias teria essa resposta de vocês. Mas e aí? O que eu penso sobre esse assunto? Faz mal ou não faz, né? A pergunta ainda persiste, assim. Então, tentando elucidar um pouco mais, assim, essa questão, então, tentar responder com vocês, discutir com vocês, para no final talvez chegar a uma resposta um pouco mais clara, se a maconha faz mal ou não, porque, pelo visto, se a gente assim, tivesse acesso às duas notícias, né, a gente ficaria confuso. A gente tem que voltar um pouco sobre a planta. Bom, vocês estão aqui na Casa da Ciência, vocês estão entrando em contato com ciência cada vez mais. Talvez futuramente vocês já se tornem jovens pesquisadores, cientistas. Se vocês tivessem o interesse em responder essa questão, qual estratégia vocês usariam para tentar investigar isso? Alguém tem alguma ideia do que poderia ser feito? Não sei, talvez. Que experimento vocês imaginariam que poderia ser feito para tentar responder essa questão? Observar a composição primeiro. Do quê? Primeiro, ver as substâncias que compõem essa planta. Porque, que nem tem uma substância que causa o vício. Aí poderia analisar todas essas substâncias, primeiramente. Entendi. Alguém tem mais alguma ideia? Essa foi uma ótima ideia. Uma ótima ideia que você tem. Vamos só coletar assim para ver quantos experimentos a gente faria para tentar responder essa questão. Eu pegaria um grupo de pessoas, colocaria algumas para fumar por um longo período de tempo. Elas são voluntárias. Uhum. Algumas fumariam por pouco tempo e outras não fumariam. No final, você compara o estado psicológico com perguntas e jogos mentais, pode ser,
Gente, vocês estão tendo ótimas ideias e vocês... Pode... Deixa ela falar no microfone. Eu pegaria 2 ratos, cobaia. Uhum. Eu colocava fumaça da erva e ele ia inalar. Aqui eu tenho. Uhum. Aí ia ver qual é a reação do rato. O que inalou e o rato normal. Pra ver Ó, gente, vocês estão tendo ótimas ideias de possíveis experimentos. E todas essas ideias que vocês sugeriram aqui agora foram ideias muito parecidas que os cientistas tiveram para responder essas questões. É importante que vocês saibam assim, que a ciência, o mais importante é a gente não encontrar a verdade, assim, mas é a gente buscar ela e fazer boas perguntas. Fazer boas perguntas e bolar como a gente pode investigar isso. Assim. Criar, você ter uma expectativa do que você vai encontrar. Assim. Essas propostas que vocês tiveram assim, não são distantes da proposta do que vocês talvez imaginam como fosse um cientista maluco, né? Um cara que sabe tudo, super inteligente, essas pessoas que a gente imagina parecida com o Einstein, pessoas assim que eu não conseguiria ter uma conversa com ela de tão inteligente que ela é. Assim. Na verdade, não. Cientistas são as pessoas assim comuns, como nós, assim, e que tiveram as mesmas ideias que vocês. Assim. Por exemplo, ele citou um experimento de comparar pessoas que fumam, né, e que não fumam. Em relação à maconha, você tem registro sobre as alterações comportamentais que a maconha gera nas pessoas, alterações na forma da pessoa lembrar de algum caso, interpretar o mundo, isso desde a antiguidade. Os primeiros registros assim, dos efeitos da maconha nos seres humanos são datados de antes de Cristo. Assim. Então, na China, a primeira farmacopeia, que eles chamam, que seria, na verdade, um livro muito grande, assim, com uma lista de remédios, de fármacos, e com a indicação de qual seria o uso daquela droga para uma determinada doença. Então, seria uma enciclopédia que você vê que droga usar para um determinado tipo de doença. A primeira farmacopeia, escrita na China, ela já sugeria efeitos da maconha. Assim. Então, indicava maconha para relaxamento, para problemas com náusea, problemas de intestino. Então, essa percepção de que a maconha altera o nosso corpo de alguma forma, isso já é muito antigo. Só que, tudo bem, se a gente tivesse acesso, como cientistas tinham, esse acesso ao conhecimento, a maconha altera, de alguma forma, o organismo das pessoas. Qual seria o próximo passo dessa investigação para tentar elucidar se a maconha faz mal de fato ou não? Como que ela atua no nosso corpo? Bom, uma ideia que a gente teve foi exatamente... desculpa, como é que é o seu nome? Ingrid. É o que a Ingrid falou, assim, que na verdade, tudo bem, a maconha, então, a gente sabe desde antigamente, desde da China e tal, que ela altera o nosso organismo, né? Tem gente que descreve um efeito dela X, Y, mas aí surge a outra pergunta. O que tem de diferente na maconha que pode alterar o meu corpo? Bom, essa pergunta foi uma das primeiras perguntas, assim, foi, na verdade, uma das perguntas que inauguraram esse campo de estudo da maconha. Assim. Antes de saber como são os efeitos da maconha, a gente precisa saber o que é essa planta. O que ela tem ali, que só quando uma pessoa fuma ela, ingere ela de alguma forma, gera os efeitos característicos nela. Não. Essa pergunta eu vou discutir melhor com vocês. Assim. Na verdade, por incrível que pareça, ela demorou um tempo para ser feita. Isso começou na década de 50. E por esse pesquisador, o Rafael Michelin, ele é um pesquisador lá de Israel, e a proposta dele, a pergunta que ele queria responder na pesquisa dele, é essa: que tipo de substâncias eu só encontro nessa planta
e que talvez, possivelmente, já que eu encontro só nessa planta, seriam responsáveis pelos efeitos típicos que a planta causa nas pessoas. Então, ele era um químico e a proposta dele foi tentar separar, então, as substâncias que ele encontraria em outras plantas, que não eram de interesse dele, e as substâncias que ele encontraria só no extrato da folha e da flor dessa planta, que ele acreditava que seria responsável pelos efeitos da maconha. Então, ele fez essa divisão, assim, e ele percebeu que, na grande maioria dos casos... na grande maioria dos casos, 60%... Na verdade, tinha uma porcentagem ali. 60% dessa planta seria composta por um componente, o tetrahidrocannabinol, que vocês não precisam decorar esse nome, mas que comumente é chamado de THC, pela sigla. Talvez o THC vocês já tenham ouvido falar. Eles descobriram que cerca de 30% a 35% dos outros componentes da planta que só são encontrados nela, seria o canabidiol, que vocês talvez já tenham ouvido falar no noticiário, com pesquisas aqui de Ribeirão. E os outros 15% seriam outros tipos de substâncias misturadas, assim, mas em concentrações bem pequenas. Esses tipos, essa diversidade de substâncias químicas que ele encontrou só na cannabis sativa, só na planta da maconha, ele chamou de canabinoides. Então, quando eu falo para vocês de canabinoides, seria essa classe, essas substâncias que você encontra só na cannabis sativa. A partir disso, o que eles foram perceber, eles falaram assim, bom, a gente acreditava que talvez fosse uma substância que gerasse os efeitos típicos da maconha. Mas será que é só uma substância ou não? Eles foram percebendo que, na verdade, quando você fala assim de maconha, é você considerar uma planta, né, com várias substâncias. É como se você mostrasse um saco com várias bolinhas de cores diferentes, substâncias químicas diferentes. Talvez eles começaram a se perguntar, eu fazer uma pergunta para vocês, maconha faz mal ou não? Talvez essa pergunta seja parecida como se eu fizesse uma pergunta para vocês do tipo, essa sacola, qual é a cor dessa sacola? Não, qual é a cor das bolinhas? Eu fiz a pergunta errada. Isso é um ótimo exemplo de como que uma pergunta bem feita é importante. Isso na ciência é crucial. Fica difícil definir, né? Vocês poderiam falar, talvez, assim, ela é colorida, mas eu vejo mais bolinhas amarelas. Isso seria uma resposta, assim. Esse tipo de pergunta, quando eu faço para vocês, afinal de contas, maconha faz mal, seria uma coisa parecida com esse tipo de pergunta sobre as bolinhas que eu estou fazendo para vocês, assim. Por isso que, às vezes, é difícil você definir de maneira clara sim ou não. E eu vou explicar para vocês por quê. Então, a partir dessa observação que na planta você conseguiria extrair diferentes substâncias, em concentrações diferentes, eles falaram assim, bom, se a gente quer tentar identificar qual substância dá os efeitos típicos da maconha, o primeiro passo, então, seria separar essas substâncias, né? Dar nome a elas e talvez investigar de maneira mais precisa. Então, ao invés de verificar se toda planta faz mal ou não, verificar se uma substância dessa planta faz mal ou não, comparar com outras e tentar entender melhor esse cenário. Só que aí surge uma outra pergunta. Tudo bem, agora a gente já sabe o que a gente está estudando, né? A gente sabia que era uma planta, mas a gente não sabia o que tinha lá. Agora a gente consegue isolar essas moléculas. A gente pode estudar cada molécula separadamente. Como é que a gente pode investigar, então, assim, como é que a gente pode pensar num experimento para ainda perseguir aquela pergunta? Afinal de contas, maconha faz mal ou não? Vocês teriam alguma ideia? Depende da quantidade que você
ingere. Pro que vai usar? Pro que vai usar? Por que vai usar? Vai usar. Pra que vai usar? Ah, para que vai usar cada substância? Tem uso medicinal, tem gente que vai fumar. Entendi. Não, tá sendo ótimas sugestões. Quem mais, gente? O pessoal, ó, tem um pessoal do fundão ali que eu tô negligenciando vocês. Pode falar. Ó, tem um microfone do seu lado. Cuidado. Talvez testar cada substância separadamente, ou a substância que só tem na maconha, testar em quantidade diferente, sabe? Não precisa ser em ser humano, talvez em ratos. Testar também a quantidade. Porque, na minha opinião, a maconha, ela não faz mal nem bem. Depende da quantidade e a forma que é ingerida. Porque várias doenças, sei lá, elas só podem ser curadas com algumas substâncias da maconha. Então, para mim, ela não faz nem muito mal, nem muito bem. Depende do jeito e a quantidade usada. Sim, ótimo. É exatamente esse caminho que eles seguiram. E aí, ao longo da nossa conversa, a gente vai lapidando melhor essa ideia, assim, sobre toda substância faz bem ou mal. Talvez a gente comece a conversar um pouco mais, assim, sobre tentar definir se a bola azul faz mal ou não, ou se é amarela, qual das duas faz bem. Tentar definir melhor essas ideias, assim, que é uma busca que a gente está fazendo agora, mas que, na verdade, todo esse caminho que a gente está fazendo da nossa conversa foi o caminho que os cientistas percorreram. Então, eles pensaram coisas parecidas com as ideias de vocês. Assim, vamos verificar os efeitos dela, né, no nosso organismo, no nosso corpo, em quantidades diferentes, substâncias diferentes, e verificar os efeitos. Só que, por exemplo, como comentei com vocês, já sabia desde muito tempo atrás que essa maconha gerava alterações no comportamento. Que tipo de órgão ou sistema, tecido vocês investigariam? É exatamente isso que eles pensaram. Bom, se a gente consegue ver os efeitos da maconha de maneira bem sobressalente, assim, no comportamento das pessoas, a gente consegue ver bem claramente que a pessoa, quando ingere isso, muda o comportamento. Qual é a estrutura do meu corpo que está relacionada ao comportamento? Todos vocês estão certos, assim. Então, seria o sistema nervoso, né? De modo mais específico, talvez o córtex do cérebro dessas pessoas, né? E talvez de modo ainda mais específico seria o neurônio. Então, essa substância deveria alterar, de alguma forma, essa estrutura biológica. Bom, e a primeira pergunta seria, então, assim, bom, se a gente vai investigar isso através de uma estrutura biológica, né, que seria o sistema nervoso, então vamos começar por ele, né? Vamos começar verificando os efeitos dessa substância no sistema nervoso. Talvez vamos começar investigando a estrutura unitária, né, desse sistema nervoso, né? A célula que compõe esse sistema nervoso, assim, em grande parte, que seriam os neurônios. Então, isso remete às primeiras pesquisas, assim, que foram realizadas com os componentes da maconha. Então, aqui tem uma imagem de um neurônio real, assim, com marcações diferentes. Então, em amarelo você vê todas as ramificações dele, né? Essas pontinhas vermelhas, está marcado no neurônio outras conexões que estão chegando nele. Então, aqui eles não colocaram na imagem para não ficar muito sujo. Mas cada pontinha dessa aqui vermelha, existe um outro neurônio se conectando a esse neurônio. Então, vocês podem ver que os neurônios se conectam, assim, durante todo o seu corpo, essas ramificações, né? Eles chegaram a quantificar qual seria, mais ou menos, o número de conexões de um neurônio com outro neurônio. E eles perceberam que o neurônio poderia ter até 10 mil conexões com outros neurônios. Então, é uma rede muito complexa. Eles conseguiram marcar nesse neurônio também o núcleo. Então, essa seria a estrutura básica, assim, a estrutura celular que eles pensaram em investigar primeiro os efeitos dessas substâncias, o neurônio. Bom, para eles investigarem isso, eu preciso só deixar claro com vocês um pouquinho sobre o que seria esse neurônio, de maneira bem rápida.
Então, o neurônio, geralmente, ele tem uma direção da transmissão de um sinal eletroquímico. Sinal elétrico gerado por fluxo, por alterações químicas nele. Então, geralmente, esse sinal elétrico passa no neurônio sempre no sentido. A estrutura do neurônio que capta esse sinal, a gente chama de dendritos. O corpo celular seria aquela estrutura em azul com um núcleo, que eu mostrei para vocês na outra figura. Então, os dendritos seriam isso daqui. Aqui seria o corpo celular. E a outra estrutura que vai passar esse sinal para um outro neurônio seria o axônio, que no caso daquela imagem, então, seria isso daqui. Bom, esse neurônio ele vai mandar esse sinal, né, para um outro neurônio. Só que ele não vai se conectar com outra célula nervosa. Vai ter um espaço entre os dois aqui, que a gente chama de sinapse. Então, o sinal sempre vai passar do dendrito para o axônio, quando vai chegar na sinapse, e ele vai passar de maneira química para um outro neurônio, que vai acontecer o disparo elétrico. E isso acontece durante todo o sistema nervoso. Eu não quero complicar muito a cabeça de vocês com esses nomes e como que acontece essa transmissão desse sinal elétrico no nosso sistema nervoso central. O que eu preciso saber, o que eu preciso que vocês percebam, assim, para a gente começar a nossa conversa, que cada neurônio existe um espaço entre eles, né, que a gente chama de sinapse. E nessa sinapse é o que acontece da informação passar para um neurônio ou não. Essa informação que eu falo para vocês seria, na verdade, uma molécula química, uma substância química, que a gente chama de neurotransmissor. E quando esse neurotransmissor passa desse neurônio para esse daqui, acontece a neurotransmissão, acontece a passagem do sinal. Então, voltando, esse espaço aqui, que eu quero discutir com vocês com a sinapse, que é o espaço onde o sinal do sistema nervoso pode passar ou não, se a gente fosse olhar ele de maneira um pouco mais ampliada, seria assim. Então, um axônio, que vai mandar esse sinal para esse espaço aqui que a gente chama de fenda sináptica ou sinapse, que vai ser recebido pelo dendrito do outro neurônio. E assim sucessivamente. Então, só fazendo uma simulação. O neurônio vai disparar. Disparar, quando eu digo assim, vai passar uma corrente elétrica nele, eletroquímica, que vai liberar esse sinal. Esse sinal seria o neurotransmissor. Esse neurotransmissor, ele vai atingir o neurônio aqui, os dendritos do neurônio próximo, através de uma estrutura que chama receptor, que, na verdade, vai receber esse sinal. Então, existe o neurotransmissor, que, na verdade, está transmitindo a informação, que pode ser para o próximo neurônio, dispara ou não dispara. E no outro neurônio vai ter um receptor, que vai receber essa informação. A gente pode usar uma metáfora como se os neurônios eles se comunicassem assim entre eles. Dispara. Aí ela vai receber essa mensagem. Você pode falar para outra pessoa disparar ou não? Como assim? Você quer que ela dispare ou não? Quero. Ai. Dispara. Você não vai disparar. Não, dispara. É uma conversa boba, né? Mas acreditem ou não, numa conversa boba dessa, que os neurônios fazem entre si, dispara ou não dispara, é o que possibilita a gente estar aqui conversando, tendo sonho, memória, sentimento, desejando coisas. Repete a pergunta. Quando acontece déjà vu? É por causa que os neurônios? Sim, existe uma hipótese na neurociência que, na verdade, o déjà vu seria uma alteração na comunicação desses neurônios que, na verdade, desencadearia uma alteração na memória. Então, por alguns instantes, seu cérebro se confunde entre o que está acontecendo agora e o que aconteceu há muito tempo atrás. Existe uma memória, eu não quero prolongar muito nesse assunto, assim, mas existe uma memória que sempre vai avisar para você: olha, eu estou falando com tal pessoa, eu estou tentando responder uma pergunta, eu estou no salão. Quando essa memória acontece algum problema com ela, eu, de repente, o meu cérebro identifica essa memória, está falando o que está acontecendo agora, como algo que aconteceu há muito tempo atrás.
Aí eu falo, não, eu acho que eu já tive aqui. Mas tudo isso, esses comportamentos que a gente tem, são desencadeados por essa resposta dos neurônios, assim. E que eles vão, basicamente, falar para o próximo neurônio, esse daqui, a partir desse neurotransmissor, dispara, ou, dependendo do neurotransmissor, falar para esse daqui, não dispara. Então, basicamente, seria isso como que é passado o sinal no nosso cérebro. Bom, sabendo que os neurônios se comunicam dessa forma no nosso cérebro, e que é justamente essa comunicação entre eles que possibilita o nosso comportamento, e sabendo também que a maconha altera o comportamento, o que vocês acham que aquelas substâncias que eles identificaram alteraria nesse cenário aqui? Então, ó, eu não sei se ficou confuso, mas eu vou repetir para vocês. Ó, a gente sabe que a maconha altera o comportamento. Até aí, ok. E a gente sabe que as sinapses, elas são importantes para o comportamento. E aí surge a pergunta, como então essa substância da maconha alteraria o comportamento? Alteraria o receptor? Aí faria com que não fosse para o outro neurônio, não tivesse esse dispara e o outro recebesse. Isso, vocês estão no caminho certo. Alguém mais tem alguma sugestão? Ela uniria as sinapses dos neurônios. Alguém mais falou? Oh, desculpa, fala. Pode ser que diminui a velocidade que os receptores recebam a informação. Pessoal, todas essas hipóteses que vocês falaram seriam hipóteses possíveis, assim. Na verdade, poderia ser que poderia alterar a velocidade, poderia acontecer como vocês sugeriram, assim, de não passar uma informação, alterar o receptor. Você ainda tem uma outra ideia? E se o neurônio perdesse a capacidade de mandar informação? Pessoal, eu acho que vocês estão tendo até mais ideia do que os cientistas tiveram na época, assim. Mas vocês estão exatamente no caminho certo. Foi mais ou menos isso que eles pensaram. Assim, na verdade, foi exatamente isso que eles pensaram, assim, ó, de alguma forma, que a gente ainda não sabe qual, essas substâncias alteram a comunicação entre os neurônios. Pode ser que altere a velocidade, pode ser talvez que altere a recepção desse sinal. Pode ser que talvez não altere a recepção do sinal, mas pode ser que altere a produção do sinal. Pode ser que aconteça algum problema aqui ou aqui. Pode ser que essa neutralização aconteça, mas de maneira mais lenta. Tudo isso eram situações possíveis. E aí, então, o passo deles foi, vamos então investigar o que acontece com essas substâncias, né, os canabinoides, na sinapse do nosso organismo. Talvez isso ajude a gente a entender essas alterações do nosso comportamento e, no final das contas, né, tentar responder aquela pergunta que está atormentando a gente, a palestra, se faz mal ou não. Então, eles fizeram, né, esses estudos, e o primeiro que eles testaram foi o THC, que era a substância que tinha maior quantidade na planta. O THC, ele não é um hormônio. Ele, na planta, ele seria um óleo essencial que estaria relacionado a afastar predadores daquela planta. O THC, então, foi essa substância que eles primeiro tentaram investigar que tipo de alteração aconteceria na sinapse, já que era a substância que tinha a maior concentração na planta, né? Então, se tem a maior concentração na planta, pode ser que os efeitos assim, mais comuns de uma pessoa que consome maconha seja por conta do THC. E aí eles viram que o THC ele alterava a comunicação entre os neurônios. Que o THC diminuía a atividade desse neurônio que mandaria o sinal para o outro. Bom, eles fizeram também essa investigação com aquela outra substância, a substância que estava uma concentração até que alta também, o canabidiol, 30%. E eles perceberam que, na verdade, o canabidiol ele não atrapalhava a neurotransmissão desses neurônios.
eles perceberam, então, que essas duas substâncias presentes na mesma planta, na folha da maconha e na flor da maconha, da cannabis sativa, apresentavam efeitos opostos. Então, eu não sei se vocês pegaram agora o quanto maluco isso é. Numa mesma planta, você tem substâncias que geram efeitos completamente opostos no seu organismo. E aí, pergunta assim, não, mas qual o efeito, então, que a gente teria quando consome, ingere essa planta? Como eles perceberam, assim, eu mostrei para vocês, o THC está numa quantidade bem maior do que as outras substâncias. Então, o efeito do THC vai ser o efeito predominante quando você ingere a planta de alguma forma, fumando ou ingerindo. Apesar da presença do canabidiol, o fato do THC estar em maior quantidade é o efeito que vai predominar. Eles também realizaram experimentos que mostravam assim, quando os ratinhos, como vocês sugeriram, eles eram tratados com essa substância, com a outra, o THC, e depois eles eram tratados com essa substância, o canabidiol anulava o efeito do THC. Mostrando também esse fato dos dois terem efeitos opostos. Assim. Então, o que... Você está fazendo uma cara confusa. Você quer fazer alguma pergunta? Não? Porque eu, na verdade, quando eu tive contato com isso a primeira vez, eu fiquei muito confuso. Falei, mas peraí, um anulou o outro, e o que dá nessa história? Isso que acaba confundindo também o tipo de resposta que a gente daria para essa pergunta, se maconha faz mal ou não. Eles investigando, observando que tinha essa diferença da comunicação entre os neurônios a partir de uma substância ou outra, eles também acabaram descobrindo uma outra coisa, que também foi uma grande surpresa para a comunidade científica, que existem receptores nesse neurônio aqui, que até então isso era raro, que, na verdade, vão ser ativados por esse tipo de substâncias da cannabis. E aí a ativação desses receptores vai fazer com que o neurônio dispare ou não. Então, gente, talvez isso seja uma da parte assim, mais complicada assim, dessa... A maconha aumenta o apetite da pessoa? Aumenta. E com base no que a gente discutiu aqui, você acha que qual substância da maconha poderia influenciar o apetite? Poderia gerar esse efeito? THC? É isso mesmo, é o THC, porque é o que a substância que está com maior a concentração na planta. Então, essas primeiras informações da pesquisa, isso a gente está falando aqui em meia hora, mas isso duraram anos assim para os pesquisadores chegarem a essas conclusões. E aí, quando eles viram que existem substâncias diferentes na maconha e que substâncias diferentes alteram os neurônios de maneiras diferentes, então eles falaram assim, bom, então cada substância pode ter um efeito ou não no comportamento das pessoas. Pode perguntar. Posso fazer uma pergunta para eles? Pode. O Matheus está colocando para vocês que dois compostos químicos com funções opostas na planta ou em outro ser vivo? Planta tem neurônio? Então, aqui também tem uma outra questão. A escolha do modelo biológico que eu estou assumindo. A gente está estudando, mas é antagônico numa outra espécie. Sim. E na planta? Será que o THC e o canabidiol ele é produzido expresso de maneira igual nas folhas, no caule e na raiz? Uma coisa é a gente pensar a substância química, a relação dele no próprio organismo. Agora a gente está vendo a aplicação dele num outro organismo biológico. Planta não tem neurônio. Mas por quê? Será que tem alguma coisa
Semana passada a gente falou um pouquinho de evolução e genética. Vai fazendo os links aí, pessoal. É só dando uma provocada. Desculpa interromper, viu, Matheus? Não, mas você chamou a atenção para um ponto muito interessante, assim, porque eu estou falando para vocês, né, desses mecanismos opostos, mas, na verdade, na planta, eles não são tão opostos para a função que esses óleos essenciais teriam, essas substâncias na planta. Seria mais relacionado ao cheiro, principalmente para evitar que outros animais consomem essa planta, que tem esse cheiro estranho. Isso afastaria os predadores delas. Então, para essa função da planta, essas duas substâncias não teriam efeitos assim opostos. Já no nosso sistema nervoso, elas teriam efeitos antagônicos. Assim. E aí a gente volta para aquela pergunta, assim, né? Então, o que cada substância dessa pode alterar, pode causar na gente, assim? E agora a gente tá assim melhorando a nossa pergunta, né? Então, a gente primeiro começou perguntando assim, se maconha faz mal ou não. Mas aí a gente percebeu que isso não é uma boa pergunta para se fazer, porque existem várias substâncias na maconha. Só um instantinho. E então, se existem várias substâncias na maconha e cada substância tem um efeito, talvez fosse melhor a gente fazer uma pergunta. Que tipo de alterações o THC faz no nosso comportamento? E o canabidiol? Então, você tem alguma pergunta? A maconha faz efeito nos animais no mesmo sentido do ser humano? Ou sofre menos efeito? A maconha tem um efeito parecido em todos os outros animais. A partir do momento que esse sistema nosso, o sistema nervoso, é muito parecido com os outros animais. Só que, da mesma forma que a gente tem muitas características em comum, como qualquer outro animal que tem o sistema nervoso central, a gente tem algumas características peculiares da nossa espécie. Por exemplo, a gente sabe que pessoas que ingerem maconha podem chegar ao ponto de ter alucinações. Esse tipo de efeito, a gente nunca saberia se, por exemplo, um outro animal vai ter ou não. Porque não tem como a gente investigar isso, né? A gente pode perguntar para a pessoa, nossa, você fumou, o que você sentiu, o que você viu? Já o cachorro não tem como você saber se ele teve uma alucinação ou não. Eu queria saber se o canabidiol, ele não faz foi comprovado que ele não faz alteração no neurônio. Foi testado em algum outro tipo de celular ou foi só testado nos neurônios? Porque ele pode ter uma alteração que não causa algum efeito nos neurônios, mas pode causar em outros tecidos do corpo. Sim. Os canabinoides, né, quando começaram as pesquisas assim, existia de início essa demanda, essa curiosidade sobre quais seriam os efeitos no sistema nervoso, principalmente. Mas claro que depois isso acabou se partindo para outros sistemas do nosso organismo. A gente sabe que todos os nossos sistemas eles funcionam de maneira integrada. Então, hoje sabe-se que essas estruturas químicas também, elas alteram a comunicação dos neurônios, mas elas também alteram processos, por exemplo, inflamatórios, digestórios. Existe uma gama de mecanismos assim, em outras partes do nosso corpo que esses canabinoides também alteram. E talvez isso explique, em parte, a diversidade do potencial terapêutico que aquela enciclopédia antiga, lá atrás, lá da China, indicava. Sobre, essa droga, essa planta é boa para náusea, para intestino preso, para isso, para aquilo, para relaxar. É porque, na verdade, essa substância, a gente está discutindo aqui de maneira específica o sistema nervoso, mas ele atinge vários órgãos, assim, outras estruturas do nosso organismo. Então, aí eu poderia usar as substâncias específicas naquela área específica como tratamento. E isso não seria um tabu, ou continuaria sendo? Você pode... existe a ideia, por exemplo, de talvez usar essa substância específica para tratar alguma doença numa estrutura específica, né? Mas aí surgem outras questões, do tipo, como você... agora que eu reparei, tá ligado? Como que você inalaria, consumiria, ingeria essa substância? Seria... Pode, mas acaba que talvez com a sua circulação isso não fique restrito a um só lugar, dependendo do que
acontecer lá, esse efeito se espalhe, acontece de uma substância, na verdade, ela ser interessante para um determinado sintoma e ter um efeito colateral, que é o comum, que sempre acontece. Então, a gente agora está começando a chegar, então, nesse tabu, assim, nessa dúvida assim, sobre, então eu devo usar maconha ou não? E aí eu quero apresentar para vocês alguns dados sobre os efeitos dessa substância, então, no sistema nervoso, mais em específico. Pode fazer. Assim, a gente vê a evolução e o que a substância altera. Ela tem até uma coisa para repelir os animais de comer de certo ponto, que é o óleo. Uhum. Mas como o THC, ele deixa o animal com mais fome, não seria meio que uma coisa contrária, assim? Porque tipo, o animal vai sentir mais fome quando come maconha. Eu não sei se entendi, assim, mas, por exemplo, essas duas, a planta e os outros animais, não necessariamente eles evoluíram junto, né? Por exemplo, a gente hoje pode ter contato com essa planta, mas os primeiros indícios delas são encontrados na China, na Índia. Então, talvez, assim, em determinado ponto da nossa evolução, da nossa sociedade, talvez a gente nunca tivesse entrado em contato com a maconha. E a gente não teria esses efeitos. A gente não evoluiu junto com a planta. Entendeu? Então, os animais eles já são mais evoluídos não. para comer maconha? Não. É que você pensar dessa forma, parte assim que a planta, por exemplo, evoluiu por conta de alguma influência nossa, ou a gente evoluiu o nosso organismo por conta de alguma influência da planta. Mas não. Isso acontece, mas de maneira rara. Assim, é bem menos comum do que o geral. Existem organismos que eles falam de coevolução, que eles tiveram relações assim ecológicas durante durante os seus descendentes, assim, gerações e gerações, de maneira tão intricada que planta, por exemplo, inseto, eles coevoluem juntos. É mais comum isso. No caso da maconha e os animais, não existe nenhum trabalho indicando que exista essa evolução conjunta. Só que aí você acabou tocando num ponto que eu ia passar um pouco por cima na aula, assim, que é uma outra ideia intrigante, assim, complicada da gente abordar. Eu acabei de falar para você que a planta e os seres humanos, no caso a maconha, e a gente não evoluímos juntos, nós não tivemos uma coevolução. Mas eu também acabei de mostrar para você que existe um receptor específico no nosso cérebro para receber o sinal dessa substância. E aí surge uma pergunta, mas espera aí, a gente criou esse receptor para receber esse sinal de uma planta que no início só tinha lá na China? Como é que é isso? Isso foi uma outra pergunta que os cientistas fizeram. E a hipótese deles falou assim, não, espera aí, se existe já esse receptor no nosso organismo, e os dados que a gente tem até agora mostraram que não existiu uma coevolução da planta com o homem, é provável que esses receptores tenham uma função endógena, uma função importante para o nosso organismo mesmo, uma função importante para a nossa homeostase, para o nosso equilíbrio, para o equilíbrio do nosso organismo. E aí os cientistas eles perceberam que existe esses receptores canabinoides, porque existe um neurotransmissor, que eles chamaram aí, então, de endocannabinoides, que se liga a esses receptores. Então, eles perceberam assim, que existe um neurotransmissor que é produzido nesse neurônio, que é o oposto da regra, e que vai atingir esses receptores aqui. E que essas substâncias esse mecanismo já existia no nosso corpo para realizar funções fisiológicas mesmo. Para realizar funções, igual como falei, assim, relacionadas à memória, à fome. Então, o que acontece nessa história toda é que existe um sistema de neurotransmissão no nosso corpo que é importante para fazer as nossas tarefas no dia a dia, e que as substâncias da maconha elas interagem com um sistema que já existe no nosso organismo.
Então, eu não sei, isso é um pouco confuso, assim, mas isso aconteceu também com outros neurotransmissores também. As pessoas os neurocientistas começaram a investigar como que funciona o cérebro. E aí eles percebiam que tal droga alterava o cérebro de alguma forma. Aqui a gente está falando da maconha, mas isso aconteceu, por exemplo, com nicotina. E eles falaram, nicotina altera o cérebro. Mas como que a nicotina altera? Aí eles perceberam assim, não, a nicotina altera através de um receptor do cérebro específico para a nicotina. Então quer dizer que a gente tem uma estrutura parecida, não é a nicotina no nosso organismo, mas parecida com essa estrutura da nicotina que se liga a esse receptor. É como se fosse... É como se eu perguntasse... Como se eu encontrasse, por exemplo, uma cadeira aqui e que eu consigo sentar tranquilo nessa cadeira, me encaixar confortavelmente aqui e tal. E aí, vocês achariam estranho se, depois de anos, com a existência da Casa da Ciência, eu sentasse nessa cadeira e, por eu me encaixar nessa cadeira, eu falasse para vocês, essa cadeira foi feita para mim. Essa cadeira foi feita especialmente para mim. Eu encaixo, eu sento nela perfeitamente. Mas vocês iam virar para mim e falar assim, mas essa cadeira está aí muito antes de você, entendeu? Já existia essa cadeira antes de você surgir aqui, aparecer aqui na Casa da Ciência. Essa cadeira ela existe aqui para já manter as atividades, o funcionamento da Casa da Ciência muito antes. É isso que acontece com esse sistema de neurotransmissores. Essas substâncias da maconha elas foram importantes para a gente descobrir também um outro tipo de atividade de sinalização do nosso cérebro, que até então a gente não desconhecia. Eu não ia chegar a tocar nesse assunto, porque, na verdade, isso já começa a sair um pouco assim, do objetivo que eu queria mostrar para vocês, assim, de tentar elucidar melhor aquela questão do se maconha faz mal ou não. Mas isso aconteceu com a nicotina, que descobriu os receptores nicotínicos. Aconteceu com os opioides. Então tinha o chá de ópio, a partir dos estudos com ópio, descobriram os opioides, assim, que na verdade não que o nosso corpo tenha ópio, mas que tem uma substância parecida com essa substância que se encaixa com os nossos receptores. Então isso foi um processo assim que não era a intenção inicial dessas pesquisas, mas a gente acabou se esbarrando nisso e descobrindo um novo sistema de comunicação no nosso cérebro, a partir dos estudos com a maconha. Mas aí, gente, só continuando, então, que ainda persiste, eu até agora estou enrolando vocês e eu ainda não respondi, talvez uma resposta clara para vocês. E aí, eu posso algum dia, não sei, chegar ao ponto de fumar maconha e vou estar com a consciência limpa porque eu ouvi numa palestra da Casa da Ciência que não faz mal nenhum? Ou vocês vão sair correndo toda vez que eu ouvir falar o nome de maconha porque faz mal? Enfim. Não, vamos começar primeiro por tentar então, a partir daquele ponto que a gente estava, que a gente conseguiu definir as substâncias e ver que elas têm efeitos diferentes no nosso sistema nervoso. Então eles começaram, por exemplo, voltando àquela pergunta, né, a perguntar assim, o THC, então, vamos pegar uma substância bem específica, vamos pegar uma sacola de substância, estou misturado. Vamos pegar essa substância e vamos fazer estudos com memória. E aí o que eles encontraram assim, em modelos animais, em vários modelos animais, assim, a curto prazo, o THC altera a memória. Então, se uma pessoa ingerir THC ou maconha com uma quantidade alta de THC, isso vai ter problemas, gerar problemas de memória a curto prazo. Então, quando a pessoa estiver no barato, não peça para ela fazer nenhum teste de memória, que ela vai ter um desempenho pior do que as outras pessoas. E aí eles começaram a investigar, tudo bem, mas e quais seriam os efeitos, por exemplo, de memórias longas? E aí, nesse ponto, eles ainda não encontraram uma resposta. Isso é importante falar, assim, porque às vezes a gente está acostumado a ciência trazer todas as respostas, e quando traz respostas claras. Mas, na verdade, ciência não é assim. Ciência trabalha sempre em dúvidas, probabilidades,
e trabalhos e mais trabalhos que sugerem uma determinada ideia. Existem trabalhos mostrando que pessoas que ingeriram maconha com altas doses de THC, que apresentaram problemas de longo prazo, de maneira crônica, assim, que isso perdurou por anos, e que as pessoas não conseguiram voltar a ter o mesmo desempenho da memória após consumir essa substância. Já outros trabalhos mostraram que essas pessoas têm um déficit na memória a longo prazo, mas que a partir de alguns anos isso talvez pudesse ser revertido. Isso em relação à memória e o THC, a gente ainda não sabe responder com certeza assim, quantos cigarros, quantos baseados uma pessoa poderia fumar de maneira segura para não alterar a memória. Qual seria... será que uma pessoa poderia fumar 2 anos e voltar a ter uma memória boa? Ou poderia fumar 5, 10? Ou só com 1 ano a pessoa poderia ter um déficit na memória e isso nunca mais voltar? Isso a gente ainda não sabe. Assim. Mas uma coisa que é importante falar para vocês é em relação ao THC e a esquizofrenia. A esquizofrenia, eu não sei se vocês já ouviram falar, é um transtorno psiquiátrico. A pessoa com esquizofrenia, ela apresenta déficits cognitivos, assim, de atenção, de memória, mas ela também apresenta sintomas positivos, que eles falam, né, que a pessoa apresenta alucinação, psicose, a pessoa apresenta alteração de humor. É um transtorno psiquiátrico muito grave, assim, e que isso sim, existe uma série de trabalhos, assim, na verdade é o ponto mais consolidado sobre os efeitos prejudiciais da maconha, em específico o THC, que tem maior quantidade da maconha, sobre o quanto que o consumo pode facilitar o desenvolvimento desse transtorno psiquiátrico. Então eles perceberam assim que quando você é jovem, isso numa idade de até 22 anos, e existe o consumo de maconha, isso pode aumentar de 2 a 3 vezes as chances de você desenvolver esquizofrenia. Então, isso também foi comprovado por um fato curioso, assim, que os sintomas de um usuário que consome uma dose muito alta de maconha, com uma alucinação, são sintomas parecidos com a alucinação de um esquizofrênico. Isso foi, na verdade, a primeira pista que levou eles a se perguntar assim, qual que seria a relação da maconha e a esquizofrenia. Porque já que uma pessoa que consome uma dose alta de maconha apresenta sintomas esquizofrênicos, psicose, será que a droga pode facilitar o desenvolvimento dessa doença ou não? E eles perceberam que sim. Isso, na verdade, seria uma fonte de risco real, assim, que existem inúmeros trabalhos indicando o risco do desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, assim, esquizofrenia, depressão também, eles descobriram que existe uma relação forte também, mas não está tão corroborado, não tem tantos trabalhos estudando isso como em relação à esquizofrenia, e isso acontece justamente na adolescência, que são os maiores riscos. Isso acontece principalmente na adolescência, porque, eu não sei se vocês sabem, mas o nosso cérebro, a gente não nasce com ele pronto. Nosso cérebro tem, até os 22 anos, ele ainda está em formação. E a expressão, a quantidade desses receptores aqui, ó, que as substâncias da maconha vão se ligar, são maiores na adolescência comparado à vida adulta. Esses receptores eles existem em maior quantidade na infância, depois diminuem um pouco na adolescência, e aí na fase adulta eles ainda existem, mas uma quantidade menor do que a adolescência. Então, se na adolescência você tem uma quantidade alta desses receptores, que as substâncias vão se ligar, então você tem um risco maior para desenvolver essa doença. Só que eu comentei com vocês que existe uma substância, o canabidiol, que tem um efeito oposto ao THC. Né, que eu mostrei para vocês que no neurônio o canabidiol tem um efeito oposto. Sabendo disso, vocês acham que o canabidiol poderia ser recomendado para tratar esquizofrenia? Sim.
É isso que eles perceberam, assim. Então, já começa, vocês começam a entender, eu acho, um pouco melhor assim da dificuldade que eu tive assim em responder de maneira curta e clara: maconha faz mal? O que agora eu posso responder para vocês que existe uma parte dela que sim, faz mal. E essa parte, na maioria dos casos, está numa concentração maior da maconha. Mas existe uma substância na maconha que tem um efeito oposto no nosso sistema nervoso. E esse efeito oposto tem um potencial terapêutico muito alto, que é o caso do canabidiol. Então, se o THC pode facilitar o desenvolvimento da esquizofrenia, o canabidiol ele seria um ótimo tratamento para o tratamento. Teria um potencial terapêutico muito alto para o tratamento da esquizofrenia. O canabidiol também, isso outra pessoa no início da aula comentou comigo, sobre os efeitos dele da epilepsia. Que eles comentaram que alguém viu no jornal e tal. O canabidiol ele diminui as crises da epilepsia. Em específico, não sei se vocês viram um caso de uma epilepsia na infância. Eles liberaram o comércio de canabidiol aqui no Brasil e já começaram esse tratamento nos Estados Unidos, mostrando que o canabidiol ele diminuía em 84% as crises da epilepsia. Epilepsia, eu não falei para vocês, é uma doença que a pessoa tem de maneira crônica, várias vezes, assim, durante ao dia, semana, dependendo da intensidade da doença, convulsões. A pessoa fica se debatendo e tal. No caso dessa criança que recebeu o tratamento, ela não conseguia sair de casa. E aí, com o canabidiol, diminuiu 84% essas crises. Assim. Então, existe potencial terapêutico muito alto nisso. As dificuldades, assim, então, que seria mais ou menos isso. Assim. Eu acho que essa imagem poderia explicar um pouco o que eu queria falar para vocês. Existe um lado, que vários trabalhos já indicaram, prejudicial da maconha, que no caso aqui eu citei com vocês os problemas de memória, esquizofrenia, mas existe também um lado que poderia amenizar esses problemas também. E isso porque nessa substância eu tenho essas duas... isso porque na planta eu tenho essas duas substâncias com efeitos opostos. Então, só concluindo com vocês, assim, o que eu queria passar para vocês é que na maconha, então, existe uma série de substâncias químicas diferentes, assim, que a gente chama de canabinoides, por conta do nome da planta, né? Cannabis sativa. Cada canabinoide desse, o THC, o canabidiol, possui um efeito diferente nos neurônios. Por ele possuir um efeito diferente nos neurônios, é que eu tenho na mesma planta substâncias que podem servir como um tratamento e substâncias que podem, na verdade, gerar uma doença. No caso do THC, ele aumenta as chances do desenvolvimento de esquizofrenia. Já o canabidiol, ele pode ser usado no tratamento da esquizofrenia e da epilepsia. Então, a gente ainda volta àquela pergunta ainda, né? Afinal de contas, maconha faz mal ou não? Então, acho que a resposta, de maneira mais sucinta, é que sim, o consumo faz mal, não é seguro. Isso não é seguro porque o THC, que é a substância que está numa quantidade maior na planta, pode gerar, pode ter alterações na sua memória, desenvolvimento de esquizofrenia, mas que sim, a planta tem um lado bom, que seria muito útil no tratamento de doenças. Se vocês quiserem saber mais um pouco sobre esse assunto, tem esse livro aqui que chama Cannabis Sativa e Saúde Mental. É um livro que qualquer pessoa pode ler, assim, não tem uma linguagem difícil, é tranquilo. Ele explica tudo que eu conversei com vocês nessa aula de uma maneira bem melhor. Então, se vocês quiserem ver, vai ser ótimo. Esse livro foi escrito por esses 3 autores, todos aqui de Ribeirão. Ribeirão Preto seria a capital no Brasil de estudos relacionados aos canabinoides e um dos pontos de referência no mundo inteiro sobre estudos dessa área. Então, esses 3 autores aqui são papas no assunto.
Os primeiros trabalhos, por exemplo, dessa relação da esquizofrenia, dos canabinoides, foram feitos aqui em Ribeirão Preto, há pouco mais de, não sei, uns 500 metros daqui, aqui do nosso lado. E eu espero, então, que nessa nossa conversa, eu acabei prolongando um pouco mais, assim, deixando um pouco espaço para vocês perguntarem mais, mas que fique um pouco mais claro sobre essa questão, assim, sobre essa pergunta. Afinal de contas, maconha faz mal ou não? Espero que a partir dessa nossa conversa, vocês não fiquem tão indispostos a responder essa pergunta da maneira como eu sentia há uns anos atrás, quando eu ainda estava só começando a estudar o assunto. A maconha você fuma, né? Aí... Não, eu não fumo, não. Não me complica desse jeito, não. Eu não fumo, não. Tá louco. Se comer ela, vai fazer o mesmo mal? Vai, mas, na verdade, o tempo que você vai sentir os efeitos vai ser diferente, né? Porque quando você está fumando, aquela substância na fumaça ali vai entrar no seu pulmão e já vai cair na corrente sanguínea, que já vai logo para o seu cérebro. Já quando você ingere aquilo misturado com algum alimento, isso vai demorar, vai ter o processo de digestão, né? Na digestão, o efeito, ele às vezes acaba sendo um pouco menor, porque como eu estava conversando até com ela, essas substâncias, os canabinoides, eles são óleos, assim. E parte deles vão acabar sendo digeridos na digestão ali mesmo, né? Como a gente digere alguma coisa gordurosa e tal. Mas, apesar do tempo, que vai demorar um pouco mais, e do efeito, que às vezes é um pouco menor, assim, é tão prejudicial quanto. Obrigada. De nada. Ah, tá. Não, é que tem um pessoal que estava levantado muito tempo ali, a mão. Se tivesse como, por exemplo, a maconha, ela é fumada diferente de como é a planta. Uhum. E se a pessoa colocasse mais canabidiol na composição do que THC, na hora dela vender, por exemplo? Isso é uma ótima pergunta, assim. Isso, na verdade, é uma proposta já feita por vários lugares, assim. Tem estados dos Estados Unidos, assim, que disponibilizam maconha com mais quantidade de uma substância ou outra, justamente pensando dessa forma, assim. A vantagem, por exemplo, de você criar uma planta com mais, por exemplo, canabidiol que THC, é que você pode, de uma maneira um pouco mais barata, bem mais barata do que uma droga, ter a substância ali que você procura para o seu tratamento, né? Você pode consumir aquele THC e o plantio daquela planta já selecionada para produzir mais canabidiol não sai tão caro quanto produzir um remédio. Só que esse tipo de consumo para o tratamento existe um porém. Assim. Existe porém porque, na verdade, nem toda planta vai ter aquela mesma concentração de canabidiol. É difícil você ter um controle do quanto que você vai estar ingerindo daquela droga para o seu tratamento. E a gente sabe assim, que certas doenças existem concentrações que você tem um efeito melhor ou pior, né, em função dessa concentração da droga. Tem substâncias, assim, até no caso dos canabinoides, que você tem um efeito que chama curva em U invertido. Então, em concentração muito baixa, você não tem efeito nenhum. Em concentrações intermediárias, você tem um efeito ótimo, assim, potencial terapêutico muito bom. Mas em concentrações muito altas, você não tem efeito. Então, em concentrações muito baixas, você não tem efeito. Em muito altas, você também não tem efeito. Mas em concentrações intermediárias, você tem efeito. Você ter o controle em casa, assim, só consumindo, por exemplo, uma planta com mais canabidiol, fica difícil você ter esse controle. Para você sempre ter aquela concentração ideal para o tratamento que você quer da doença. Então, existe a vantagem desses tipos de tratamento, assim, da maconha terapêutica, né? Maconha rica em canabidiol, ser útil, ótimo para esse tipo de situação, assim, porque é barato, bem mais barato que o remédio, mas não existe essa especificidade, esse cuidado com a concentração. Pode ser que você, dependendo do tipo da maconha que você comprou, de quanto que você consumiu num dia,
pode ser que você esteja fazendo um subtratamento, porque você não está tratando do modo como devia, entendeu? Então existe essa possibilidade, assim. E todas as propostas assim dessas maconhas terapêuticas, sempre é importante frisar que nunca seria através do fumo, porque só a temperatura, o CO2 desencadear isso de maneira crônica, poderia desencadear doenças respiratórias, entendeu? Então, mesmo que a pessoa queira fumar maconha só com canabidiol, que não vai dar barato, porque o canabidiol, eu não comentei isso com vocês, mas ele não tem o efeito de THC, que dá o efeito do barato. Mesmo que uma pessoa só consuma dessa forma, só pelo fato dela estar ingerindo aquilo, fumando, já não é ideal. Você está querendo fazer pergunta faz muito tempo, né? Eu fiquei um pouco curiosa quando você disse que já foram testados tratamentos com canabidiol em pacientes com epilepsia e esquizofrenia. Como que ocorre a ingestão dessa substância? Todas essas substâncias, assim, primeiro passam por um processo de separação, de síntese, né? Então, separa o canabidiol, o THC. E, se não me engano, existem trabalhos assim que foram ingeridos tanto de maneira injetável, assim, uma injeção, e outros foram feitos com cápsulazinhas, assim, com o pó cristalizado dessas substâncias, assim. Existem esses dois cenários. Se não me engano, é mais comum o injetável. Alguém tem mais alguma pergunta? É certo falar que a maconha queima neurônios? E, assim, pode-se estabelecer uma relação entre fumar maconha e Alzheimer? Bom, isso, na verdade, é um outro tema complicado, assim. As primeiras pesquisas que eles estudaram isso, tentando responder exatamente essa pergunta, maconha mata neurônios, mostraram que sim, que existia perda neuronal. Eles testaram isso primeiro em primatas. Só que depois, avaliando essa pesquisa, eles começaram a discutir muito o método que foi usado para isso. Por exemplo, eles inalavam, então, eles colocavam uma máscara nesse macaco, era um macaco, né, que tampava ele aqui, assim, e aí eles ficavam inalando essa fumaça para ele respirar. É um tipo de método assim que eles tinham controle, né, do quanto fumaça aquele macaco seria exposto, porque mesmo ele balançando a cabeça ele não sairia. Mas depois eles começaram a perceber que essa máscara, para submeter o animal a essa fumaça, era asfixiante, assim. O animal não conseguia respirar ali. Ele estava respirando só a fumaça. E aí a gente sabe o quanto que o sistema nervoso, nosso cérebro, é sensível a faltas de oxigênio, a demanda energética e tal. Então eles começaram a perguntar que talvez não foi tanto a substância, a maconha, que matou os neurônios no cérebro desse primata. Então isso já foi meio que por terra. Por outro lado, existem pesquisas assim que eles fizeram com cultura de células, assim, que eles perceberam que existia, em certas concentrações, uma morte neuronal, quando era exposto ao THC. Existem, por exemplo, trabalhos também mostrando que o consumo de maconha, ele altera o volume de certas estruturas do cérebro. E isso eles sugerem que talvez possa ser pela morte neuronal, assim. Só que, como eu disse, não se sabe o quanto que teria que ser longo esse tratamento para matar esses neurônios, assim, já que existem outros trabalhos que, por sua vez, mostraram que não existe diferença no volume do cérebro das pessoas após o fumo da maconha. Então, aí, por exemplo, surgem perguntas assim: será que essas pessoas que a gente não encontrou diferenças no tamanho de estruturas do cérebro, assim, talvez não perderam neurônios, será que foi o tempo de fumo de maconha que foi pouco? Será que a maconha que ele consumiu tinha muito THC ou não?
E será o contrário também? Será que aquele trabalho que mostrou que existe perda, o indício da perda neuronal, será que essas pessoas foram impostas há muitos anos? Qual é a quantidade? Então, assim, de maneira mais sucinta, eu acho que existem vários indícios que sim, mas isso é uma coisa que a gente vai acostumando aos poucos na ciência, de falar sem peso na consciência e falar assim, a ciência ainda não está certa sobre isso. Esse é o caso. Assim, tem indício, sim, mas ainda não... E talvez assim, acontece também muitas coisas que a gente acha que está certo, né? De repente cai por terra. Assim. Quando isso acontece, coisas que a gente acha que a gente já está careca de saber e a gente vê que a gente estava pensando errado, aí são os grandes cientistas. E aí você tem um Einstein da vida, uma coisa assim. Né? Obrigado, gente. Eu acho que não poderia ter fechamento melhor. Obrigado, Matheus, pela presença. Vamos agradecê-lo. Obrigado.